Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma prática, mais uma aula de Puro Yoga Blá. A intenção hoje, o que me motivou, na verdade, a gravar essa aula foi um bate-papo com uma amiga, uma aluna bem querida, que me trouxe a seguinte informação. Eu queria ter disciplina para praticar todos os dias. Tô colocando como meta para o ano que vem. Já me vi fazendo isso muitas vezes. Desde lá de trás, lá em 99, quando eu descobri o universo do yoga, comecei a praticar, que negócio bom. Esse negócio é legal, seria bem bacana fazer isso todos os dias. E desde então, sempre foi uma cobrança eterna. Sempre trazia aquela resolução, vou praticar todos os dias, vou praticar todos os dias, vou praticar. Eu nunca conseguia todos os dias. Né? Até mesmo algumas linhas de yoga dizem, você não pode praticar em tais dias e tais outros dias. Né? Umas linhas mais modernas. Domingo é impossível praticar, é um dia de descanso. Oi. Né? Então eu quis trazer um pouquinho desse tema que às vezes a gente se coloca naquela obrigação. Eu quero praticar todos os dias. Mas que tipo de prática mesmo você quer fazer? Né? O tapetinho é legal, a prática de asanas é bacana, mas você tem que se sentir aberta para isso, você tem que querer praticar. Às vezes a gente vai lá para os asanas e se estica tanto que no dia seguinte o corpo está dolorido. No outro dia ainda o corpo está sentindo efeitos daquela prática. E aí, eu vou me esticar toda de novo e vou me machucar ainda mais e vou querer um pouco ainda mais. Então, o que foi minha resposta para ela naquele dia? Não precisa praticar asanas, praticar no tapetinho todos os dias. Mas você precisa pelo menos parar por 5 minutinhos, 5, só isso. E observar o que você está precisando, de fato, naquele dia. Então, essa é a prática que a gente precisa. O parar e o olhar para dentro. O parar e se observar. Por 5 minutinhos, eu até brinquei, é o tempo de um cocô. Em vez de levar o celular ali, ver o que de fato seu corpo está pedindo, né? Que quando é xixi e cocô, a gente entende. Mas e quando são outras coisas? Será que a gente está entendendo? Será que a gente está olhando? Mas será que o corpo de fato está percebendo? Hoje eu estou precisando de uma atividade mais forte, de uma prática mais intensa, estou precisando de uma corrida, de uma pedalada, ou hoje não, estou precisando ficar só em relaxamento. E às vezes a gente começa ali no relaxamento e o relaxamento vai indo tão bem que eu já consigo emendar mais uma postura, outra postura, e tem dia que o tapetinho não sai de jeito nenhum. Que a melhor prática é se isolar da prática de asanas. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Mas para eu chegar aqui e falar isso, tá tudo bem, demorou muito tempo para consolidar isso. Porque isso não é de fato vendido dentro das formações, dentro das práticas costumeiras de asanas, né? Até mesmo nem todas as práticas de yoga são dentro do tapetinho, são os asanas, são as posturas. Então, trazer um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre esse tema, que às vezes a gente se cobra tanto, mas será que de fato é isso que eu preciso? Né? Será que é isso que o meu corpo está pedindo? Pegar minha água aqui. Será que é só isso? Ou que é tudo isso? Ou é isso de fato que o meu corpo está pedindo? Então, o yoga tem tantas ferramentas que a gente não precisa ficar totalmente vinculada à prática de asanas, né? Até mesmo ontem eu tive conhecimento que dia 17 agora, 17 passado, quinta-feira passada, né? Na Índia, ai Jesus, foi aprovado uma regulamentação que o Yogasana
a prática de asana se tornou uma atividade física. Sim, uma atividade sem vínculos com filosofias, e aí vai ter campeonatos. Deixou extremamente triste essa informação, mas extremamente triste mesmo, trouxe até várias repercussões dentro aí do universo do yoga, vários professores comentando sobre, porque é passada essa imagem, né, bem ocidental, que o yoga é só a prática de asanas, mas não é só isso. Tem toda essa parte de textos e de filosofias que abrange de uma forma tão linda a prática de asanas que ela não pode ser esquecida. E aí vem uma criatura de extrema direita, um bilionário, como ele chama ele de... esqueci, Brahma Ramev, alguma coisa assim, Guru Ramev. É um bilionário que começou dando aulas de asanas na televisão e se tornou um Silvio Santos da Índia, vamos dizer assim, um Silvio Santos da prática de posturas, e começou a criar escola aqui, escola colar, transformando isso numa coisa mais banal, apenas para o corpo físico, e junto começou a colocar artigos mercadológicos, produtos e vincular materiais à imagem dele, né? Hoje ele tem uma mega fábrica, até mesmo assistiu um documentário na CNN sobre esse império que ele montou, financeiro mesmo, esse império que ele montou na Índia, questões de faturamento super para lá de bilhões de dólares, e né, sem colocar muitas questões políticas, mas querendo entrar também nesse assunto. E vinculando o nome de Patanjali, vinculando outros nomes a essa atividade apenas física, né? Ou seja, é uma empresa hoje que fica vinculando miojo, sim, miojo, noodles, com a imagem do yoga, né? Como uma imagem do bem-estar. Claro, rende, né? A gente sabe disso. Mas acho que veio um pouquinho, caiu numa época estranha dentro da prática, pelo menos da minha prática, que eu não consegui olhar com bons olhos. Então, queria aproveitar esse tempinho aqui, essa aula, para desmistificar um pouquinho disso. O yoga não é só asanas, tá? Yoga também é uma ferramenta de autoconhecimento. Na verdade, eu uso o yoga para mim como autoconhecimento. Para mim, eu falo que é o meu remédio, vamos dizer assim, minha melhor terapia. Mas, além disso, não é a única ferramenta de autoconhecimento, tá? É uma das que a gente pode usar. Eu uso porque para mim foi uma ferramenta que deu certo, então eu gosto de compartilhar. Eu acho que esse momento aqui é exatamente esse momento de compartilhamento. Mas não é o único, tem diversas vias, diversas, inúmeras. Mas o yoga, de fato, tradicional, não apenas os asanas, tá? O yoga tradicional, toda a base filosófica, está montado em cima de diversos textos que buscam o autoconhecimento. Tá? E desmistificando um pouquinho mais disso, né? Dentro das formações do yoga, até mesmo o nome que eu falei, Patanjali, não sei quão familiar soa esse nome para vocês, né? Os Yoga Sutras de Patanjali, eu mesmo já fiz várias aulas, eu acho que eu não gravei nenhuma, ainda bem. Várias aulas, eu já falei muito sobre isso, yamas e niyamas, né? Dizendo como ali está o alicerce, a base do yoga, mas peço desculpas para quem ouviu isso, mas é um grande aprendizado. Yamas e niyamas não é a base, não é a sustentação do yoga, né? Se fosse, não teria esse monte de abusos que está tendo dentro do universo do yoga, dentro do universo espiritual, abuso sexual mesmo, tá? Então, se o yamas e niyamas
fosse a base, a sustentação, isso não teria acontecido. Mas não é o caso, não vou entrar nesse assunto de yamas e niyamas, mas um pouquinho contextualizando o que está passando dentro do meu conhecimento, dentro do yoga, e o que me tirou esse peso das costas, dessa cobrança de asanas diário. Vamos respirando para poder entrar nesse assunto, né? Tenho estudado bastante o Tantra. Tantra? Oh, louco, né? Que é isso? E agora Kama Sutra? Não. Né? A base, o que foi vendido pra gente aqui no Ocidente sobre o Tantra é essa questão de, sexo gostosinho e vamos gozar um montão e tá tudo bem, isso é yoga. Não tem nada a ver. É uma das linhas de um dos textos lá atrás da linhagem dos Kaulas que foi mais abordado dentro desse assunto. Enfim, todo o restante não tem nada a ver. Tudo que o Tantra nos mostra, Tantra tem como a tradução da palavra texto. E tudo que todos esses textos nos mostram é a potência que a gente tem, descobre aqui dentro desse corpo, dentro dessa minha vestimenta chamada corpo, chamada pele. Então, tudo que eu tenho que vivenciar aqui dentro, usando os artifícios que for, seja a meditação, seja a mentalização, imagens, os desenhos, seja com terapias, arte-terapia, seja com a prática de asa, seja com a prática de respiração. São diversas ferramentas que tem de autoconhecimento dentro do Tantra, vamos dizer assim, ou dentro dessa filosofia de fato do yoga, e não apenas aquela única e exclusiva que são a prática de asanas. Então, o que é necessário para eu praticar yoga todos os dias? Que eu pare, respire, perceba o que o meu corpo está pedindo nesse dia. O que de fato eu quero fazer nesse dia? Naquele momento, terminei as minhas atividades, eu estou fazendo aquela intenção para o dia seguinte. Onde que eu vou encaixar essa minha prática diária? Lembrando que essa prática é parar, pensar como eu estou e o que o meu corpo está pedindo. Isso sim é uma prática de yoga. É um parar e se observar. Isso sim é praticar do autoconhecimento. Porque não adianta a gente querer ir para o tapetinho se o nosso corpo está pedindo uma cama. Não adianta eu querer ficar na cama se o corpo está pedindo tapetinho. Então, a gente tem que entender e compreender e sair do automático. A intenção do yoga como ferramenta de autoconhecimento é essa, sair do automático e parar e se observar, entender o que eu estou precisando nesse momento. Para isso tem 2 trechos aqui do livro que eu trouxe para ler. O livro que está me iluminando muito é esse daqui, o Tantra Iluminado. Trazendo de uma forma muito clara, muito ampla, que a prática de asanas que a gente foi inserido dentro da maioria das formações de yoga hoje é uma prática baseada no Tantra. E não apenas no Vedanta ou em Patanjali, como a maioria das pessoas imagina, tá? O porquê o Patanjali? Por que eu tô falando tanto desse nome hoje, né? Patanjali, ele nos Yoga nos Sutras dele, que é o texto mais conhecido para a maioria das formações de yoga, ele diz mais ou menos assim, vou fazer um resuminho, tá? São 4 capítulos do texto dele. Então, primeiro ele define o que é yoga,
no segundo texto, quais são, na segundo texto não, no segundo parágrafo, não, capítulo do texto, ele coloca, não, primeiro o que é yoga, no segundo técnicas, aí que entra os asanas, pranayamas e a sustentação, os 8 angas, né, as sustentações do yoga, aí entra os yamas e niyamas. No terceiro, uma parte de sustentação e os benefícios que isso traz. E no quarto é a libertação. Só que essa libertação que ele coloca é uma libertação que a gente não teria em vida. É uma libertação que eu tô suja, não é nem entre aspas, é a intenção dele, no texto é essa mesmo, que se eu tô dentro de um corpo, de uma matéria, eu ainda estou suja, eu não estou pronta para a libertação da minha alma. Então, eu não posso adquirir o benefício máximo do yoga, tá? Então, isso é a principal separação, ao invés de unir, ele separa o corpo em 2 partes, corpo e mente, onde corpo e mente não podem estar felizes juntos. Então, ele não dá muito essa sustentação. Então, por isso, eu não encontrava dentro da minha prática de yoga, ali, eu sempre buscava no tapetinho, mas tá, consegui, e a satisfação, e aquela busca contínua, e aquela coisa, eu preciso fazer todos os dias, porque diz a tradição que eu preciso estar ali todos os dias. E até mesmo a prática de asanas dos textos deles são apenas 8 ou 12 asanas, coisa assim, que não sustentam a nossa prática hoje, né? Nossa prática de comum, rotineira de posturas hoje. Então, ele cita apenas 12 posturas, 8 posturas, eu não lembro a quantidade, mas que não são aquelas de sustentação, de fato. Então, descobrimos, né? Tem um leque muito grande ali de sustentação filosófica do yoga moderno, buscando textos do Tantra que são um pouquinho à frente dos textos de Patanjali, que na verdade nem se sabe quem é Patanjali, vem de uma linhagem, então são diversos Patanjalis e diversos temas, e o que chega pra gente é bem a tradução sob a vista de tal coisa. Então são diversas traduções, tem a tradução sob o olhar do Tantra, sobre o olhar dos Vaishnavas, sob o olhar do Vedanta. Então são diversas e cada tradução que a gente pega tem uma compreensão. Mas a maioria das compreensões são essas, esse distanciamento, ao invés de unir o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, né? Como é vendido yoga, a palavra união. Não, na verdade ali o yoga tá como uma separação, porque eu só vou atingir o benefício máximo do yoga a partir da minha morte. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez num centro espírita, e eu fiquei abismada. Oh, como assim? Tá? Quer dizer que eu nunca vou encontrar um estado de felicidade aqui nesse corpo? Como assim? Então, algumas tradições de fato trazem isso, que o corpo é sujo, que o corpo é pesado, que o corpo é denso, e que a gente nunca iria, teoricamente, atingir níveis de felicidade ou níveis de libertação em vida, apenas em morte. E já vem aí o Tantra falando algo completamente diferente, né? Uma das linhas do Tantra, claro, mostrando algo diferente, que eu posso pulsar, sim, que nós somos pulso, né? Que eu pulso no corpo, naquele esplendor, naquela vivência do corpo denso, pesado, cansado, estirado em Shavasana ou dentro de uma prática, naquele pulsar do corpo, e na harmonia que é esse pulsar também, no êxtase que ele pode levar para além do corpo. Então, nas experiências que a gente pode ter e das diversas formas, seja através daquela sensação de um corpo trabalhado,
ai, que delícia, né? De um banho tomado depois de uma prática de corpo suado, naquela sensação de uma paisagem maravilhosa, né? É a sensação, uma das, para mim, que mais me deixa em êxtase, de ver um salto de uma baleia, por exemplo. Para mim aquilo me transforma me leva ao êxtase de uma paisagem, de tirar o fôlego. Então a gente pode pulsar. O Tantra usa muito esse termo pulso, ainda pulsa. Né? Então esse pulsar, a gente pode pulsar no denso, mas também da mesma forma esse denso também pode ir para o sutil. E são experiências que se complementam dentro de um todo. São experiências que a gente usufrui e traz para o nosso corpo em forma de vivência. E dentro dessas vivências a gente vai guardando ou vai absorvendo aquilo que de fato me faz bem. E para ter essas vivências eu preciso saber o que eu estou precisando hoje mesmo, o que eu estou querendo e buscando hoje mesmo. Né? Então não adianta de novo eu querer, hoje eu tô afim de, meu exemplo, afim de mexer nas plantas. Então se mexer nas plantas faz entrar em contato com a minha necessidade, com os ciclos, com as percepções do cheiro, da textura, da água, de observar aquilo acontecendo. Terminei toda suja de terra ali, mas que gostoso, é um êxtase, né? E aí terminei ali, abri uma cerveja, que gostoso de novo. Então são êxtases, são sintonias que a gente adquire em corpo, em vida, que não preciso partir dessa para outra para ter aquela, oba, vivi, foi feliz. Né? Aproveitei e o corpo soube absorver daquele momento para saber, é de fato isso que eu estava precisando ou não. Trechinhos aqui do texto que eu destaquei para passar, para a gente conduzir a nossa fala hoje, né? Os indivíduos, as pessoas, podem despertar para a sua natureza divina por meio de inúmeros caminhos e práticas. Não é só um caminho que é o certo para todos, né? Então, como eu comentei, eu trouxe que, para mim, é um dos caminhos de autoconhecimento, mas não é o único. E caminhos de autoconhecimento dentro desse se conhecer, dentro desse caminho, se conhecer como uma divindade. E não como um corpo que sofre, como um corpo perene, um corpo débil e frágil. Um corpo que está naquele estado frágil hoje, de não estou a fim de fazer uma prática, então eu estou aqui ouvindo esse blá todo da Michele, né? Mas não por isso o meu corpo é frágil, não por isso o meu corpo é débil. Não por isso eu não consigo atingir níveis de satisfação que uma prática iria me colocar, tá? Então, é um dos caminhos e é uma das maneiras da gente se olhar como seres divinos, sim. As mesmas qualidades que estão naqueles grandes gurus que a gente diviniza tanto, que a gente não, eu não divinizo ninguém, mas que as pessoas costumam divinizar, né? Ou naquelas imagens de Shiva, de Lakshmi, de Durga, de Kali e outros, e eu só estou falando das deidades hindus, mas poderia estar aqui falando de São Francisco de Assis, de Menino Jesus, de Maria, e até mesmo o próprio culto da ceia de Natal, né? De fazer ali o presépio, são arquétipos de seres divinos. E por que estão lá fora, naquelas imagenzinhas ali que eu coloco no meu presépio, e eu não posso divinizar aquilo dentro de mim? Ou em diversas situações, nas ruas, né, em todos os lugares. Então a divindade está em todos os lugares, é como um filtro que a gente coloca nos nossos olhos e nas situações que a gente vivencia.
Então, o yoga é um desses propósitos, sim, como uma ferramenta de autoconhecimento. Né? Minha primeira professora ela falava o seguinte, que o yoga é a terapia mais barata, porque o que você paga em uma sessão de terapia, você paga em 1 mês de prática de yoga. E vai ali, pelo menos quando você vai praticar, pelo menos uma vez por semana. Interessante isso. De fato, foi o meu primeiro contato com a terapia, com o autoconhecimento, para mim foi através do yoga, antes mesmo de buscar outras terapias, tá? Então, essa questão da gente de reconhecer e dignificar não só quem está lá fora, mas também aqui dentro. O reconhecer essa beleza aqui dentro. Reconhecer todas as características lá de fora, aqui dentro. Né? É difícil a gente reconhecer tanta bondade se a gente está imerso num mundo de tanta drogas e destruições. Sim, mas não tá tão difícil hoje. A gente encontra muitas coisas bacanas hoje em dia. A gente se vê em ações muito bacanas. Só que a gente não para e presta atenção. Né? E quando para e presta atenção, vai lá e posta, né? Olha, fiz a minha grande ação. E aí eu dignifico quem? Um reizinho que mora na minha barriga, chamado meu ego. Não preciso disso também, né? Fiz uma boa ação, mas eu preciso dos fotógrafos para sair nos jornais. Que eu fiz essa boa ação. Agora, essa época do ano tá cheia de boas ações, né? Todo mundo quer fazer uma ceia bacana. Mas lembrando, né? A gente não é só a ceia de Natal. A gente não é só a noite de Natal. Tem muito a ver hoje com o dia de hoje, né? Que eu tô gravando aqui, o dia solstício de verão aqui, solstício de inverno, lá no hemisfério norte. E além disso, né, tem uma conjunção bem bacana astrológica acontecendo hoje, né? Ponto zero da visão aqui da Terra, claro, ponto zero de Saturno e Júpiter, né, os grandes gasosos que a gente consegue enxergar ainda a olho nu aqui da Terra, né, são os planetas que a gente consegue olhar, e essa conjunção deles dentro da constelação de Aquário, né, o que tudo isso significa? Júpiter, aquele grande bondoso, aquele que vem colocar as boas ações, as boas intenções, que mostra caminhos. Júpiter eu falo que é aquela grande avó, sabe, o braço de vó que nunca deixa as vontades do neto de fora, né, mãe? Então é aquele grande, que abraça, que acolhe. Então Júpiter tem um pouquinho dessa intenção. E Saturno vem com aquela a construção dos muros, né, de Saturno, os anéis, que protegem, mas que separam também, né? Serve como proteção, mas também serve como uma separação. E Aquário, aquele, né, todo doido, todo maluquinho, né, com várias ideias novas, com várias integrações e uniões. Então, não é à toa que a gente está com esse novo olhar para todas as vidas importam, vidas negras importam, né? Como que tem a outra frase? Mexeu com uma, mexeu com todas, né? Então, não é à toa que esses grandes grupos dos excluídos, entre aspas, estão com um grande espaço, né? Essa é a conjunção que a gente tem. Então, é essa conjunção que a gente tem de trazer todo mundo, toda essa alma bondosa de uma forma mais estruturada, em comunhão, para que isso seja feito para todos, e não só para as elites. Por isso também que eu trouxe um pouquinho da questão das elites se sobressaindo e usando as funções da autocura, do autoconhecimento como uma forma mercadológica. Então a intenção não é essa, e cada vez mais não vai ser essa. A intenção é para a gente olhar para os grandes grupos, sim, e se
colocar frente a esses grandes grupos para ajudar. Mas é um ajudar de forma a não esvaziar o que eu tenho aqui dentro. É um ajudar de forma a tô transbordando, tô tão completo daquelas informações, tô tão segura de si, tão divina de mim mesma, que eu posso transbordar e ajudar todo mundo que tá precisando se divinizar sim, né? Então é fácil a gente falar, sei lá, tal pessoa é tão divina e ajuda tantos, então tenho nessa pessoa como um guru. Não é imagem de guru, é imagem de transbordamento, de que todo mundo pode se transbordar e ajudar qualquer causa, não precisa ser uma em específica, e um ajudar a si mesmo, a se olhar, a se reconhecer, você já está ajudando, pô, o universo como um todo, né? Porque se aqui dentro tenho todo o universo, eu não preciso estar no universo para melhorar a mim mesma, né? Como eu sempre estou falando, tudo que existe lá fora existe aqui dentro, e se não está aqui dentro, não está em lugar nenhum. Então, quando eu estou ajudando, me conectando, me reconhecendo, crescendo, poxa, eu estou ajudando o universo a crescer também. Porque eu sou o universo, e enquanto o universo tiver uma pessoa sofrendo, todo mundo está sofrendo junto, né? Então, é um pouquinho dessa ideia, dessa intenção também, onde eu comecei, para onde eu fui, né? Dentro da astrologia também, mostrando que essa sintonia que a gente se coloca, nessa sintonia de colaboração, mas um colaborar sem que falte, de um colaborar de forma que eu me transborde, mas para eu transbordar eu preciso me reconhecer como um ser pleno e um ser divino. Então é para isso que a gente está caminhando, é para isso que a gente está usando essas estruturas que o yoga nos mostra, não apenas os asanas. Os asanas, se eu me coloco num asana, que queria chegar um pouquinho além, queria ir um pouquinho mais, e aí eu não me olho perfeita naquele asana, o que que acontece? Poxa, eu não sou perfeita. Se eu não sou perfeita, o que que meu cérebro, meu ego entende? Eu não posso transbordar, porque tá faltando muito para mim. Tem que colocar lá na minha listinha de 2021, de ano novo, que eu preciso praticar, ou fazer, ou estudar e buscar um pouco mais para melhorar em mim. Então, se eu não estou plena, eu não posso ajudar e transbordar o outro. Então, tudo está um pouquinho interligado. E é isso que a gente está buscando, desmistificar que o yoga precisa de asanas. Não. Quem está numa cadeira de roda, consciente das suas percepções, paraplégico, pratica muito mais yoga de quem tá lá no seu yoga de soleil. Preciso parar de falar yoga de soleil, né? Yoga de soleil também tá oferecendo aulas online. Preciso parar de falar yoga de soleil. Então, para que aquelas posturas mirabolantes? Então, quem tá ali sentadinho numa cadeira de roda, sem movimento, apenas ali com o zoinho ativo, mas consciente da sua missão, consciente da sua condição de transbordamento, tá praticando muito mais yoga daquele que traz pé na cabeça dando 3 piruetas. A gente não precisa dessa perfeição do corpo. A gente precisa dessa comunhão do que eu estou precisando hoje, tá? E já vou para uma outra frase que eu trouxe aqui do texto, que para fechar um pouquinho esse assunto, que é o seguinte: se você pratica yoga pensando que você não é bom o suficiente como está, ou seja, eu queria ir além da minha prática, queria ir mais, queria levar a minha mão no pé, ou queria trazer o pé na cabeça, ou queria chegar até mais onde não sei o quê. Então, há algo de errado com você, que precisa ser consertado. E assim,
o seu yoga não pode ser o seu propósito último. Ou seja, não pode colocar na sua listinha de ano novo que você quer melhorar nisso, tá? Porque você não precisa ser consertado, não. Vamos lá. Porque está sendo uma prática fundada em um entendimento errado. Um entendimento de algo está me faltando. Ele só pode cumprir o propósito limitado que você concebeu com sua mente ego limitada. Então, se eu queria chegar até no pé, eu queria levar minha mão não sei o que, eu queria fazer a perfeição de atingir a postura do escorpião ou as invertidas, e eu queria e não consigo. Eu não consigo, não sou uma boa professora de yoga porque eu não consigo fazer numa invertida, não consigo ficar numa invertida, não sou uma boa professora de yoga, não consigo ajudar ninguém, porque algo está faltando em mim e aí eu não consigo transbordar o melhor que eu tenho em mim. E me limitei nisso falando não consigo para minha mente e ego, para essa ligação, e aí fica difícil conseguir daí, né? No entanto, vamos lá, continuando o texto. No entanto, se você pratica yoga com a visão correta sobre o self, sobre você mesmo, sobre o seu dharma, sobre o seu caminho, sobre a sua intenção, diversas palavras, né? Se você pratica yoga com a visão correta sobre o self, você já está sendo a perfeita e completa expressão do divino. Você praticará yoga para realizar e manifestar o que já é de verdade, tendo dado poder à sua prática para levá-la até o fim. Ou seja, você vai adquirir, quando você se coloca ali, eu já sou plena, já sei onde eu quero chegar, já sei do meu caminho, eu já sei que eu sou divino, então eu vou para o meu tapetinho só para divinizar ainda mais. Eu vou para o tapetinho, olha que legal, consegui extravasar o que o meu corpo estava precisando. Consegui alinhar minha mente e ego aonde o meu corpo estava buscando. Então eu tenho dado poder à minha prática e aí eu transbordo. E aí, quando eu relaxo, eu sinto o meu pulsar que usa do corpo físico, da matéria, do denso, para atingir níveis de satisfações etéreos, né? Níveis de satisfações espirituais, no sentido, nossa, que delícia, suei a camisa. Cheguei ali num êxtase, num orgasmo iógico, suei ali a camisa para chegar no Shavasana e termino daquilo falando, eu estava precisando disso. Porque eu transbordei o meu divino. Eu transbordei além de mim mesmo, né? Não terminou o texto ainda não. Falo demais, falei. Essa mudança para a visão correta pode acontecer a qualquer tempo. E quando acontece, a gasolina adicionada ao seu progresso será prova suficiente de tudo que eu disse aqui. Ou seja, quanto mais êxtase a gente sente, vou dar o exemplo do tapetinho, dos asanas, da prática, quanto mais êxtase eu sinto, consegui, que delícia, eu precisava, aquilo é gasolina, é mais energia para que a gente possa, de fato, continuar e querer e buscar. E aí, quem sabe, realizar prática de asanas diariamente, ou práticas meditativas diariamente, porque aquilo me deu um combustível muito gostoso para eu conseguir seguir a minha vida. E não porque aquilo está como uma obrigação, porque me disseram que isso faz bem. Entendeu a diferença? Então é muito sutil essa diferença de quando a gente mergulha em algo, porque esse algo de fato me faz bem e eu sinto plenitude no resultado daquela ação, ou de quando algo é imposto, tá? Um pouquinho, acho que era esse o tema principal que eu queria trazer hoje.
Mas também, como eu abri o assunto falando Tantra e aí texto e ficou um pouquinho aberto, mas de fato o que é a Tantra? Se não é aquela coisa sexual que a gente está habituado, que infelizmente, principalmente os devotos de Osho, né, foi Osho que de fato trouxe, ocidentalizou um pouquinho esses conhecimentos do Tantra, mas Osho trouxe de uma forma muito negativa, muito impositiva, muito sexual. Tem um seriado na Netflix, Wild Country. É bem bacana. Depois, quem quiser mais informações, eu acho que vale a pena a gente assistir para ter as próprias intenções disso que eu tô falando. A intenção pode ser boa dele, mas o ego tomou conta de tudo e aí fudeu. Tá? Então, só pra gente fechar um pouco do assunto, eu acho que eu trouxe tudo que eu queria, mas só para fechar, o que de fato é o Tantra? Tantra chega pra gente como texto, mas as palavras, as raízes verbais, aqui ó, ela divide a palavra em duas raízes verbais, o Tan e o Tra. A primeira, o Tan, significando propagar, elaborar, expandir, o expanda, né? O que eu falo, o pulsar, o transbordar. E a outra, salvar e proteger. Então, proteger o meu corpo, proteger a mim mesmo de um transbordamento, né? O propagar a informação e proteger aquilo, o corpo, a intenção de tudo aquilo que me faz mal. Então, o ensinamento, o conhecimento como uma ferramenta de transbordar, uma ferramenta de união, corpo, conhecimento, propagação, expansão, divino, meu corpo como um ser divino. E tudo o que está em mim está lá fora e o que está lá fora está aqui dentro. Aí tem o Kamika Tantra, um dos trechos é o seguinte: porque ele discute o Tantra, né, os textos, discute assuntos copiosos e profundos, especialmente relacionados aos princípios da realidade, aos tattvas e aos mantras. Os tattvas depois é o que eu venho sempre falando, os tattvas são as questões dos elementos, né? Mais terra, mais fogo, mais ar. Então os tattvas entram como essa comunhão desses três elementos que fundem tudo que é matéria, tá? O Kapha, o Pitta e o Vata são todos esses elementos. Daria ter assunto para mais uma aula, a gente chega lá. Voltando. Então, por que o Tantra? Porque o Tantra, discute assuntos copiosos e profundos, especialmente relacionados aos princípios de realidade, os tattvas, e aos mantras, porque eles nos salva do ciclo de sofrimento, que é chamado de Tantra. Então, o que é esse ciclo de sofrimento? Né? O que é esse salva? Tô perdido. Sim, tô perdido. Não sei para onde ir, por isso que eu uso do yoga como uma fonte de autoconhecimento. Não sei para onde ir. Tô naquele ciclo de sofrimento, naquela roda de samsara, né? De não sei para que eu tô fazendo, acordo de manhã, me visto, vou trabalhar, chego em casa, abro uma cerveja para relaxar, como aquela comida gordurosa porque me traz satisfação, tomo banho, vou dormir para o dia seguinte, acordar, tomar banho e ficar naquele ciclo de sofrimento. E aí, o que eu fiz de profundo? O que eu fiz de conhecimento para o meu corpo? O que eu fiz de bem para a humanidade no dia de hoje? O que me levou, agora uma curiosidade pessoal mesmo, né? O que me trouxe para o universo do yoga foi basicamente isso. Quando eu trabalhava na PST, no caso, eu chegava todo dia, eu saía de lá, fazia, ainda no estacionamento,
lá da empresa, dentro do carro, eu fazia aquela varredura, tal. O que que eu fiz hoje? Blá, 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 blá. Tá, mas e aí? De tantas atividades que eu fiz hoje, o que que eu melhorei? Eu melhorei, o que que eu aprendi e o que que eu ajudei o universo? A maioria dos dias eu não conseguia trazer alguma coisa. Nem daquilo que eu melhorei em mim mesmo, nem daquilo que eu consegui melhorar o universo. E aquilo me trazia uma frustração tremenda, tremenda mesmo. Eu saía chorando de lá quase que todos os dias. Até que um dia eu me vi gastando bestamente, quase, sei lá, 300, 400 reais em maquiagem, algo que eu nunca gostei de usar. E eu me vi gastando tudo aquilo, eu falei, para, o que é isso? Eu comprando maquiagem? Eu gastando isso tudo em maquiagem? Pra quê? Algo está fora. Eu quero maquiar o que de mim? Eu quero mostrar para quem algo que não está acontecendo aqui dentro. Foi ali que eu tive a percepção, foi ali que eu fui, de fato, mergulhar profundo dentro do yoga, como ferramenta de autoconhecimento. Foi ali, naquele momento, eu já estava fazendo a minha iniciação, né, o meu curso de formação dentro do yoga, e o que me trouxe o yoga como fonte de autoconhecimento. Foi nesse momento, o que que eu estou fazendo de bom para mim, o que que eu aprendi hoje e o que que eu ajudei no universo. Raras as vezes eu conseguia trazer uma resposta. Raras as vezes. E quando eu conseguia trazer o que era algo de ajudar alguém a se conhecer através dos próprios erros, seja da atividade que fazia. Eu era auditora do sistema da qualidade, então o costume de ficar apontando defeitos, mesmo falando, mas isso é do sistema, não é pessoal. Ainda as pessoas tinham um pouco de complexo, né? Ixi, chegou a dona, chegou, tem que fazer tudo certinho agora. Então tinha um pouco dessa questão, mas eu geralmente mostrava assim, olha, o problema, o defeito não é com você, é com o sistema que foi construído a partir disso e blá, blá, blá. Então tinha toda essa conscientização para quem recebia uma crítica, para quem recebia e não via como uma crítica, mas até mesmo dentro do universo do yoga, não, da qualidade, né? A gente fala assim como oportunidade de melhoria, a gente nunca falava como, não, conformidade, é uma oportunidade de melhoria. Então, traz isso numa forma de olhar para você, não para o sistema, não aquilo que está errado. Então, só para fechar aqui, depois de 47 minutos de blá, só para fechar o assunto. Então, a gente não precisa colocar na nossa listinha de desejos para 2021 que eu quero praticar todos os dias. Mas o que eu gostaria que você colocasse na sua listinha? Eu quero olhar para mim todos os dias. Seja um olhar no espelho enquanto eu estou escovando os dentes e percebendo como estar e dar um bom dia para você e não escovar os dentes no automático. Então, é isso sim, você coloca na sua rotina, dá um jeitinho. Eu não estou pedindo muito, 5 minutos, tá muito 5 minutos, 3. Alguma atividade que você faça pensando em você. E aí, dentro dessa atividade, algo que você possa fazer e que possa se transbordar. Algo que você faça, goste, que te faça sentido e que esse sentido seja tão bom que transborde o resultado para todo mundo que está ao seu redor. Então, isso sim são os meus desejos de 2021. Essa fica a minha mensagem de boas festas, de celebração, de fato, para que a gente consiga olhar para dentro de nós como seres divinos e não como mente e ego. E não como seres incapazes, seres defeituosos. O defeito está na nossa mente, está no nosso ego. E tudo que a gente vê lá de fora que parece perfeito não é perfeito. A perfeição também está na nossa mente. O que eu gostaria que você se transbordasse em êxtase por qualquer ação,
por qualquer atividade, seja no tapetinho, seja fora do tapetinho, que você possa transbordar aquilo que você faz de melhor, aquilo que te faz sentido, e que esse transbordar seja repleto, mas repleto de energia, de combustível. Eu até li ele gasolina, mas não gostei muito do comparativo da gasolina que estava no livro, não. Mas que seja um ótimo combustível para que você possa continuar transbordar e crescer cada vez mais dentro de si mesmo. Que sejamos um corpo repleto de oportunidades. E que todas as oportunidades que estão lá fora reverberem aí dentro. E que aí de dentro reverberem lá fora. Tá bom? Então, feliz virada de ano, que ano novo a gente tá aqui de novo. Que seja uma oportunidade linda de crescimento. Que estejamos abertos para toda essa conjunção astrológica lá fora, que possa reverberar aí dentro, que você possa encontrar onde olhar aí dentro de você. E que possa deixar janelas e portas abertas para várias oportunidades de transbordar ainda mais. Tá bom? Ficando em paz, na luz, completamente invisíveis aos olhos da violência, aos olhos da ignorância. Principalmente aquela ignorância de nós mesmos. Namastê.